Olá, viajantes. Eu sou o Lucas Bettoni. Hoje eu estou aqui no Aeroporto Internacional Tom Jobim, Aeroporto do Galeão. E hoje eu vou mostrar para vocês um pouco aqui do Aeroporto do Galeão. Na verdade, um pouco não. Vou mostrar o aeroporto para vocês em detalhes, fazer um tour completo e mostrar a situação atual do aeroporto, já que esse momento é um dos piores da história aqui do Galeão, que é um aeroporto muito importante na história da aviação comercial brasileira, mas que hoje sofre uma queda vertiginosa na demanda, no fluxo de passageiros, número de voos operando aqui no aeroporto. Mas eu vou começar esse meu guia, essa espécie de guia, não aqui no Terminal 2, onde eu estou agora, mas no antigo Terminal 1, que está desativado, e eu vou lá mostrar para vocês como que está o Terminal 1 nesse momento. A gente começa o vídeo por lá. Já que eu vou começar o vídeo pelo Terminal 1, deixa eu mostrar para vocês como que chega até lá. Tem essa porta, essa entrada, uma das extremidades aqui do Terminal 2 do Galeão. Eu vou começar pelo Terminal 1, mas eu volto depois para o Terminal 2 e mostro para vocês tudo em detalhes. Aí vocês estão vendo essa porta dá acesso a uma passarela, um longo corredor, uma longa passarela, depois um longo corredor que vai dar acesso ao Terminal 1. E apesar do Terminal 1 estar desativado, é possível acessá-lo. Tem alguns serviços que ainda funcionam nele, como por exemplo a emissão de passaportes, tem algumas agências bancárias, agência dos Correios, mas o terminal para transporte de passageiros, ele está desativado já tem um bom tempo. Para quem não sabe, o Terminal 1 ele tem uma importância histórica para a aviação comercial brasileira muito forte. Esse terminal foi inaugurado em 1977 e ele foi, durante muito tempo, o principal terminal aeroportuário aqui do Brasil. E a principal porta de saída e de entrada para o Brasil. Basicamente, se você quisesse viajar ao exterior ou chegar ao Brasil de avião, você passaria pelo aeroporto do Galeão, você passaria pelo Terminal 1. E era um terminal que, à sua época, era extremamente moderno. Ele usou as soluções, tanto de engenharia quanto arquitetônicas, de comodidades, as mais modernas à época. Foi um terminal muito elogiado, né? A sua construção está dentro daquele período das grandes obras, assim, do período do regime militar no Brasil, da mesma época da Ponte Rio-Niterói, da usina hidrelétrica de Itaipu. E o Terminal 1 aqui do Galeão foi feito com o objetivo de ser o principal terminal a operar no Brasil. Guarulhos, para quem não sabe, só foi inaugurado em 1985. Existiam alguns voos internacionais no aeroporto de Congonhas, que era o aeroporto que atendia São Paulo, a grande São Paulo, e também alguns poucos esparsos voos no aeroporto de Viracopos, que não é o aeroporto de Viracopos que a gente conhece hoje, o antigo aeroporto de Viracopos, mas o grosso mesmo da parte de voos internacionais no Brasil eram feitos via aeroporto do Galeão. Daí, em 99, quando o aeroporto do Galeão ainda era o segundo aeroporto mais importante, mais movimentado do Brasil, a Infraero decidiu construir, inaugurou o Terminal 2 aqui do aeroporto do Galeão. E durante muito tempo, as operações aqui no Galeão foram divididas entre o Terminal 1 e o Terminal 2. Até o período antes das Olimpíadas, o Terminal 1 aqui era super movimentado. Grande parte dos voos internacionais saíam daqui do Terminal 1. Aqui era o terminal mais movimentado, seguia ativo, não era mais um terminal moderno, já estava meio desgastado. A concessionária Changi Airport, ela, inclusive, chegou a fazer uma obra de modernização aqui nos balcões de check-in, aqui no Terminal 1, e logo depois, algum tempo depois, desativou o terminal por falta de demanda. A última empresa a operar aqui foi a Avianca. Quando a Avianca faliu, daí a concessionária do aeroporto decidiu encerrar de vez
as atividades do terminal, né? As atividades, né, no caso, de aviação comercial. O terminal ele tem a sua serventia com alguns serviços sendo oferecidos a partir daqui, né? Agência de Correios, banco, a Polícia Federal, Polícia Civil. É um terminal enorme, apenas uma parte dele está aberta, é possível vir visitar se você quiser, se você estiver aqui pelo Galeão, tiver curiosidade de ver como que é esse terminal, dá para visitar uma parte dele, uma pequena parte dele, que está aberta, né? E agora eles fecharam, não sei há quanto tempo, mas nesse momento tem um tapume, logo após as escadas rolantes, né, que era o acesso ali, era o acesso principal do Terminal 1, quando ele operava. E a impressão que dá é que, obviamente, a estrutura, né, dos demais andares do aeroporto estão subutilizadas ou não sendo utilizadas, né? Tomara que algum dia haja algum tipo de aumento da demanda que justifique a reabertura no Terminal 1. O problema é que, para as Olimpíadas do Rio, foi feita uma extensão do Terminal 2, né, o Pier Sul do Terminal 2, para que os voos internacionais fossem operados a partir dele. E o Terminal 2 original, que já era grande, né, já comportava relativamente bem a demanda, se tornou também, de certa forma, um terminal grande demais para a demanda pós-período das Olimpíadas. Mesmo assim, até antes da pandemia, né, até o ano de 2019, o aeroporto do Galeão movimentou mais de 16 milhões de passageiros, né, era o terceiro terminal mais movimentado do Brasil até 2019, perdendo apenas para Guarulhos, né, o maior terminal brasileiro com maior movimentação, e para Congonhas, mas ele se mantinha firme ali no terceiro lugar. Depois da pandemia, né, a situação se inverteu completamente, a movimentação atual do Galeão é catastrófica, extremamente baixa, a quantidade de voos saindo daqui muito baixa, pouquíssimos voos domésticos, e no momento o forte do Galeão tem sido os voos internacionais. Boa parte dos voos internacionais que operavam aqui no Galeão retomaram a operação, né, agora, né, nesse período pós-pandemia. Boa parte da malha já está operando novamente, mas muitos voos domésticos deixaram de operar no Galeão e não voltaram, né? E muitos deixaram de ser operados recentemente, inclusive. A Gol tinha uma operação relativamente robusta aqui no Galeão. Em março, ela praticamente acabou com essa operação robusta, mantendo poucos voos aqui no Galeão. Então a situação hoje do Galeão é um pouco triste, né? Principalmente para quem gosta, né, desse tema, aeroportos, enfim, eu adoro esse tema, enfim, adoro falar de aeroportos, aviação comercial. E é triste ver o Galeão, principal aeroporto, né, do Rio de Janeiro, com uma movimentação tão pequena e num estado assim de semi-abandono. Não diria que está abandonado, não está, obviamente é feita a manutenção e tudo mais, mas as melhorias que poderiam estar sendo feitas, implantadas, infelizmente serão adiadas. E agora voltando aqui para o Terminal 2, para eu continuar a mostrar para vocês como que está o aeroporto no Galeão nesse momento, junho de 2022. Como está a situação por aqui agora? E como eu comentei, aqui também tem uma sensação de aeroporto vazio, né? Aeroporto subutilizado. É uma sensação que eu tenho tido pelo menos há bastante tempo. Eu frequento bastante, assim, digamos, eu fiz vários voos saindo aqui do Galeão nos últimos 2, 3 anos, principalmente durante a pandemia. Passei várias vezes por aqui, mostrei inclusive o aeroporto várias vezes aqui no canal, tem vários vídeos em que o Galeão aparece, tem inclusive um vídeo em que eu dedico mais tempo ao Galeão, mas o vídeo de hoje vai ser o vídeo em que eu vou mostrar em mais detalhes o aeroporto para vocês. Vou fazer um giro aqui das baias de check-in A e das baias de check-in B. E lá no fundo, como eu havia mostrado e comentado com vocês, tem esse acesso, uma portinha bem discreta, que dá acesso a uma passarela, que dá acesso ao Terminal 1. O check-in A, aparentemente, não está sendo utilizado por nenhuma companhia aérea nesse momento. Aqui tem uma unidade do Albert Einstein, né, para exames de Covid, que agora quase não estão sendo feitos mais, né, pouquíssimos destinos estão exigindo a apresentação do exame, basicamente quase todo destino, pelo menos os destinos operados por companhias aqui no aeroporto do Galeão, exigem basicamente a apresentação do certificado de vacinação. E é incrível que o Galeão perdeu o movimento durante a pandemia, ele perdeu por causa da pandemia. Houve uma fase de recuperação ano passado, parecia que o aeroporto ia voltar a um ritmo pré-pandemia, né, ao ritmo do ano antes da pandemia, 2019, mas a situação só piorou. Os voos internacionais, que estavam muito poucos até o ano passado,
quase todos retomaram, né? Há voos importantes ainda para retomar, como é o caso da Emirates, que vai retomar em dezembro, né? Já está vendendo passagem, vai voltar a operar no Galeão a partir de dezembro de 2022, tanto com o voo para Dubai quanto com o voo para Buenos Aires. Para quem não sabe, a operação da Emirates ela faz Dubai, Rio Galeão, Buenos Aires Ezeiza. Ela usa um preceito conhecido como Quinta Liberdade do Ar, que permite que uma empresa aérea opere, né, para um país, depois para um terceiro país vindo da sua base, né, do seu país de origem. Então, assim, é bom, no caso, para o Galeão, porque se tornam 2 voos, né, e não apenas um voo. O voo vindo de Dubai e, na sequência, o voo para Buenos Aires, daí volta de Buenos Aires para o Rio e segue para Dubai. Aumentam 2 voos aí por dia para o aeroporto, aumenta o movimento no aeroporto, digamos assim, e oferece mais uma opção de destino para os passageiros, naturalmente. Mas com exceção da Emirates, as grandes que não voltaram ainda para o Galeão é a Delta Airlines, que tinha um voo diário para Atlanta antes da pandemia. Ela já chegou a ter durante um tempo um voo para Nova York, mas esse voo já havia sido encerrado antes da pandemia. A Iberia, que anunciou que voltaria para o Galeão em março desse ano, colocou voos à venda, depois tirou esses voos, deixou de vender esses voos e não há uma previsão de quando ela vai voltar. E a afinada Alitalia, né, que não existe mais, foi substituída pela ITA, né, mas a ITA já voltou a operar para o aeroporto de Guarulhos, inclusive agora recentemente, e não anunciou nada em relação ao aeroporto do Galeão. Falando assim parece pouca coisa, mas 3 voos desse porte, né, voos da Ibéria para Madrid, da antiga Alitalia, né, para Roma, e da Delta para Atlanta, são voos que geram uma movimentação muito grande e que também no aeroporto, né, geram muito movimento e geram também fluxo para conexões, né? E nesse momento o aeroporto do Galeão está muito prejudicado, porque como tem uma operação doméstica muito reduzida agora, esses voos internacionais ficam prejudicados pela falta de possibilidade de conexão. É claro que eles podem vender a passagem com conexão no aeroporto de Santos Dumont, né? Aí o passageiro tem que chegar via Galeão e ir para o Santos Dumont para ir para o seu destino, ou vice-versa, no seu destino nacional, mas é muito mais complicado, complica a vida do passageiro. E acaba que os passageiros acabam preferindo, né, conexões via Guarulhos, né, que tem uma oferta imensamente maior nesse momento do que aqui no Galeão. De qualquer forma, há uma quantidade boa de voos internacionais, quase todos, né, que operavam aqui retomaram, né, pós-pandemia. Mas assim, antes havia mais frequências para vários destinos, como por exemplo Santiago, Buenos Aires, havia muito mais frequências diárias de voos do que há hoje. Mas isso provavelmente no decorrer desse ano, no início do próximo ano, isso deve normalizar, né, porque o fluxo, principalmente de turistas argentinos e turistas chilenos, é muito forte aqui no Rio. Eu imagino que deve, lá para o verão desse ano, isso deve, nesse sentido deve se normalizar. E o que falta meio com a volta da Emirates já é um grande adendo, assim, já dá um certo alívio, né? Provavelmente eu espero que a Ibéria e a Delta, pelo menos, retomem, né? Se não esse ano, pelo menos no início do ano que vem. Em relação à ITA, né, a finada Alitalia, aí eu já não faço ideia, não sei se pretendem, se têm intenção de retomar. Mas eu acredito que sim, né? Operou durante tanto tempo aqui no Galeão, não teria sentido não voltar agora, principalmente nesse período, né, que há uma recuperação forte do mercado de viagens internacionais. E aqui no aeroporto do Galeão, os check-ins estão distribuídos ao longo de baias. Você tem baias que vão da letra A até a letra I, né? E cada uma dessas baias operam empresas específicas, às vezes mais de uma empresa, mas em geral apenas uma empresa. Aí entre a baia de check-in C e a baia de check-in D, a entrada do embarque doméstico. E o embarque internacional, ele fica mais lá no final aqui do Terminal 2, na outra extremidade aqui do Terminal 2. Agora eu tô aqui na parte externa para mostrar para vocês como que é. Não é exatamente uma área bonita, a concessionária podia ter investido um pouco mais nisso, né? Espero que a futura concessionária invista, colocar algum tipo de paisagismo aqui, trazer mais conforto para os passageiros, mais lugares para se sentar, um ambiente mais agradável. Não seria má ideia aqui nessa parte externa do Galeão. Agora retomei aqui para a parte interna do terminal. Já mostrei para vocês aqui onde fica o embarque, as baias de check-in A, B e C.
E agora deixa eu seguir aqui para mostrar o restante do terminal para vocês. Aqui no Terminal 2 é um pouco misturado. Não tem uma sequência assim de baias destinadas para voos domésticos e baias para voos internacionais. As baias dos voos internacionais ficam distribuídas ao longo do Terminal 2. Então você tem que ver, quando você chega aqui, procurar onde que está a baia da sua companhia aérea, onde está sendo feito o check-in. É um terminal que, apesar de grande, essa parte aqui não é tão grande assim, então você não vai andar tanto até encontrar a baia correta. Lembrando que aqui eu estou no piso do embarque, né? E tem o piso lá de baixo, que é o piso do desembarque, que eu ainda vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo. E ali já é possível ver a baia de check-in D e, na sequência, a baia de check-in E. E finalmente achei um painel aqui para mostrar para vocês quais voos estão sendo operados. Nesse caso só está aparecendo os voos internacionais. Mas se a gente for olhar ali no painel dos voos domésticos, a situação é triste, né? Porque você vê que entre 14h20 e 23h55 você tem ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 voos sendo operados entre 2 e pouca da tarde até o último voo do dia. É uma quantidade realmente desesperadora de ver. É muito pouco voo, né? Muito pouco movimento para um terminal desse porte. Mas a única felicidade, digamos assim, é que pelo menos no segmento internacional o aeroporto até que não está indo tão mal, né? Nesse momento ele mantém, né, o seu posto histórico de ser o segundo aeroporto brasileiro com o maior número de frequências internacionais, né? Guarulhos tem uma dianteira aí absoluta, mas o Galeão não faz tão feio nesse segmento. É o segundo ainda aeroporto e provavelmente essa posição se manterá, né? O Rio é a cidade mais visitada do Brasil, a principal porta de entrada de turistas estrangeiros no Brasil. Então, pelo menos nesse quesito, o Galeão ainda tem algum papel de destaque. E aqui entre os check-ins F e G fica o embarque internacional. E lá para frente as demais baias, né, de check-ins, aí todas ali praticamente são para voos internacionais. E agora chegando na parte final, onde ficam as 3 últimas baias de check-in, as baias G, H e I. E se você chega aqui no Galeão de carro, de aplicativo, de táxi, de carro próprio, e você vai fazer um voo internacional, preferencialmente acesse aqui pelo portão D, do lado de fora, que é o mais próximo aqui da entrada do embarque internacional. Tem algumas opções de alimentação aqui nesse piso, não são muitas, mas no piso tem um piso intermediário entre o piso do embarque e o piso do desembarque, em que ficam boa parte das opções de alimentação na parte aqui não segura, digamos assim, né? Antes de entrar na sala de embarque aqui do aeroporto do Galeão. Aqui o check-in da TAP, que até pouco tempo atrás estava bem cheio, saiu um voo agora há pouco. Está saindo nesse momento, na verdade, para Lisboa, né? Mas o check-in já encerrou. E aqui a baia H e a baia I, onde são feitos os check-ins da Air France e da KLM. E também tem o check-in da British Airways aqui na baia I. Eu imaginava que fosse tanto a baia H e a I para Air France e KLM, mas não. A baia I é a da British Airways, que vai ter voo hoje à noite. A Air France também tem voo hoje. Na verdade, a Air France e a KLM estão operando com um voo diário, cada uma, né? Um voo da Air France por dia para Paris, um voo por dia para Amsterdã com a KLM, e a British, se eu não me engano, está operando 5 vezes por semana Rio-Londres. Pronto, agora eu terminei de mostrar para vocês o piso do embarque aqui do Terminal 2, mostrei o piso inteiro, todas as baias de check-in para você se localizar, e agora vamos descer para mostrar para vocês o que tem lá embaixo, como que é a praça de alimentação, como que é o piso do desembarque. Aí aqui na parte de baixo tem uma praça de alimentação, caixa eletrônico, alguns serviços do aeroporto. Aí vamos lá para vocês conhecerem. E aqui primeiro eu vou mostrar para vocês o piso do desembarque. Eu desci primeiro pelo mezanino e agora acessando o desembarque. Aí tem algumas opções de alimentação, restaurantes. E aqui é a área que você pega táxi, caso você queira, né? O desembarque fica aqui à direita. Lá no final
fica o desembarque internacional. Quando você desembarca de um voo internacional aqui no Galeão, você sai por ali. Aí aqui tem as locadoras de veículos. E na outra extremidade do aeroporto, eu vou mostrar para vocês também, fica o desembarque de voos domésticos. E esse teto aqui do Galeão que está triste também, tanto aqui na parte externa quanto na parte interna da parte dos voos domésticos, pelo menos. A parte dos voos internacionais, que é o Pier Sul, né, que é novíssimo, tá tudo bonitinho, eu vou mostrar para vocês também. Mas tanto na sala de embarque doméstica quanto na área externa aqui do Terminal 2, o teto tá nessa situação. Como vocês podem ver, é um terminal bem vazio realmente, movimento muito fraco. Mas a estrutura aqui do Galeão é boa, né? Precisa de algumas melhorias no sentido de retoques mesmo, questão de zeladoria do aeroporto, né? Terminar essa obra aí do forro do teto que está há séculos fazendo essa obra e não terminam. Mas enfim, de qualquer forma continua sendo um aeroporto agradável para se frequentar, principalmente na parte da sala de embarque internacional, que é a melhor parte aqui do Galeão. A gente está nesse momento no piso 0, né, a área de desembarque. Tem o mezanino, né, que é o andar 1, que é onde fica a praça de alimentação, e o andar 2, que é o andar do embarque, onde eu estava anteriormente. Aqui tem mais locadoras de veículos, e lá no fundo tem uma farmácia, caixas eletrônicos, e também, que eu quero mostrar mesmo para vocês, é a saída do desembarque. Aí eu vou pegar a escada rolante e ir até o mezanino e mostrar como que é a praça de alimentação que tem aqui no Galeão. Que não é muito boa na parte aqui externa, né, do Terminal 2, mas quebra um galho. Aí lá no fundo já dá para ver a parte do desembarque doméstico. Numa extremidade o desembarque doméstico e na outra extremidade, como eu mostrei anteriormente, o desembarque dos voos internacionais. E aqui agora a gente vai subir novamente para vocês conhecerem a praça de alimentação. E aqui o acesso à praça de alimentação. Tem algumas opções basicamente de fast food, como eu disse, não é uma praça de alimentação com muita variedade, mas quebra um galho. E também é uma área que está com o teto, uma situação, forro do teto, né, numa situação não muito interessante para um aeroporto, né, como o Galeão. Bem, pessoal, eu me despeço de vocês por aqui. Eu mostrei o aeroporto para vocês em detalhes, incluindo aí o Terminal 1, que eu não tinha mostrado antes aqui no canal. Mas enfim, se você precisa se localizar aqui no Galeão, se é a sua primeira vez por aqui, se você vai fazer alguma conexão aqui, e eu espero que esse vídeo tenha servido para te orientar melhor, ou se você é um entusiasta também do Galeão, como eu disse, eu sei que tem muitos por aí, para você ver como que está o Galeão nesse momento, qual a situação do aeroporto nesse momento. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima.